Dia 11 de abril, o presidente Lula vai viajar à China. A viagem foi postergada, vocês devem ter ouvido no noticiário, em função de uma pneumonia que acometeu o presidente Lula, e agora, dia 11, a viagem vai finalmente acontecer. O que significa essa viagem? Vou tentar responder essa pergunta e vou tratar do tema que é o central aqui nesse vídeo, que é falar sobre o comércio bilateral entre China e Brasil, usando a moeda chinesa, o renminbi ou yuan, como você quiser. Bom, meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, eu sou doutor em Relações Internacionais, internacionalista. E aqui a gente trata de questões que são complexas, que tangem o internacional, o nacional, mas que a gente desmistifica, descomplexifica, traz para todo mundo aqui que nos acompanha e vocês que fazem parte dessa audiência qualificada, para a gente entender melhor o que está acontecendo no mundo. E uma dessas coisas é a política externa da China, especialmente com o Brasil. Bom, não é de hoje que a China tenta aumentar o uso internacional dessa moeda, o yuan. O yuan é o nome que se usa para denominar a moeda, o nome da moeda mesmo, que é chamada renminbi, mas qualquer nome que você utilizar, você vai saber, e você pode ter certeza que vai estar certo e você vai estar falando da moeda chinesa. Mas, para a visita do Brasil, e eu vou chegar lá para falar do comércio bilateral entre ambos os países, a visita representa muito para o Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos. O perfil da balança comercial entre os dois países é distinto. O Brasil exporta muita commodity para a China, exporta muita soja, muito minério de ferro e outros produtos como carnes. Carne bovina, na verdade, que foi embargada pela China há algum tempo em função de um caso de doença da vaca louca, que já foi resolvido, foi um caso pontual, mas que já antes da viagem, que o presidente Lula ia fazer dia 26, a diplomacia chinesa e brasileira fez, né, eles fizeram uma amarração diplomática para já destituir essa barreira e fazer com que as questões que fossem tratadas na China fossem feitas por um prisma de uma boa vontade do presidente chinês. Vale aqui lembrar, e um parênteses, né, nessa explanação, que o Brasil recentemente, nossa diplomacia votou contra a Rússia. Rússia, que é um parceiro comercial e um parceiro econômico geoestratégico da China muito relevante. Cada vez mais os países têm adensado seus laços em diversos níveis, com uma amizade pessoal entre o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e o Xi Jinping. Tendo dito isso, né, é esperado que do Brasil se consiga fazer uma leitura por parte dos chineses e do Xi Jinping de qual é do Brasil. O que o Brasil quer? Ele quer fazer um alinhamento mais com os Estados Unidos e com os países desenvolvidos do Ocidente. Ele quer se alinhar a esse novo bloco, essa nova conformação multipolar que envolve China, Rússia, países do Oriente Médio e outros atores que porventura possam ter os seus interesses convergindo com toda essa estrutura que a gente vê na Belt and Road Initiative, que envolve o mundo inteiro, ou mesmo o BRICS, que é uma iniciativa que o Brasil está. Para quem não sabe, BRICS é um acrônimo para representar que um dado momento histórico, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul resolveram que, por serem países em desenvolvimento emergentes, eles tinham muito a ganhar se juntando. Agora, nos últimos anos, na verdade, com o governo Bolsonaro, essa questão ficou um pouco abaixo, né, do radar da nossa diplomacia. Agora não, agora isso volta com mais força, porém há esse pé atrás aí que eu coloquei e essa visita vai muito nos responder, vai responder muito para o presidente Xi Jinping e para a diplomacia chinesa de qual que é o papel do Brasil, o que o Brasil espera para os próximos 4, 8 anos que venham, né, a ser do presidente Lula ou outro partido de esquerda, ou mesmo, né, essas relações entre Brasil e China, elas são relações de governo ou são relações de Estado. Talvez até essa leitura eles já tenham mais acordos fechados agora e com uma longevidade, vão trazer uma segurança, uma estabilidade para os dois países. E, claro, isso vai nos importar muito. Como eu já falei e defendi, a pauta econômica é central. Mas não só a pauta econômica por si. Aqui a gente tem questões, né? O Brasil, ele, obviamente, pretende complexificar a sua pauta exportadora e quer ter na China um parceiro para, eventualmente, recepcionar essas mercadorias e ter um mercado consumidor para produtos complexos, continuar com a sua pauta exportadora de commodities, porque, claro, existe já toda uma coalizão e toda uma estrutura
todo um hall de exportadores de soja, de minério de ferro, de outros produtos que a China compra do Brasil, e não queremos nos desfazer desse tipo de relação. E, claro, a gente quer adensar cada vez mais e aumentar as possibilidades de investimento chinês no Brasil. O Brasil tem um déficit de infraestrutura gigantesco, e isso eu falo de propriedade, porque eu trabalho na área. Então, quando mudam-se as perspectivas para o Brasil e para a relação Brasil-China, a gente pode se ver entrando, por exemplo, na Belt and Road Initiative, que é essa iniciativa de investimentos em infraestrutura, que são investimentos de longa duração, de larga escala e que promovem, né, maior adensamento entre os países. Além disso, a iniciativa BRICS Plus, que é, além desses países que fazem parte do BRICS inicial e fundaram o Banco de Desenvolvimento, o New Development Bank, que agora a ex-presidente Dilma é a presidente do banco, e todos os acordos que fazem parte das iniciativas do BRICS, é de se esperar que isso se expanda, né? E a China quer fazer isso com o BRICS Plus, e o BRICS Plus é para isso. E se o Brasil entrar nessa lógica e fizer parte dessa nova era do BRICS Plus, isso vai com certeza fazer com que nós tenhamos uma relação muito mais prolífica com a China, muito mais duradoura. Agora, o que está posto é o seguinte: nós temos, obviamente, uma influência gigantesca dos Estados Unidos sobre nós. Nós somos, entre muitas aspas aqui, o quintal dos Estados Unidos, uma proximidade geográfica relativamente grande e, claro, a zona de influência dos Estados Unidos também é a América Central, né, o Caribe, América do Sul. Então, para a China vir para cá, isso exige um cuidado muito grande. Porque qualquer movimento muito brusco da nossa parte, claro, vai ter uma resposta de Washington, vai ter uma resposta do governo e dos Estados Unidos como um todo, o Estado dos Estados Unidos. Essa temperatura vai ser medida pela China. Nós também vamos mostrar que viemos, o que a gente quer, quais são as nossas perspectivas, porque as possibilidades estão aí. Uma delas, né, que eu vou tratar mais especificamente aqui, e esse assunto vai render, tá? Então, fiquem calmos aí que eu vou tratar mais vezes, mas o objetivo aqui é a gente falar agora sobre uma possibilidade do comércio bilateral entre esses países, no âmbito de todas essas iniciativas que eu coloquei, ser feito em renminbi. Renminbi, claro, moeda chinesa, como já comentei, mas ela representa uma substituição parcial, veja bem, parcial, do dólar. Como é que seria isso? Comércio entre países, né, ele é feito através de uma moeda, é uma moeda que é internacional, é amplamente utilizada, que é o dólar. Depois o dólar é o euro, e o euro, a gente tem que lembrar que ele é muito influente, né? Ele tem uma predominância nos países que fazem parte da zona do euro. Então são países europeus e, porventura, países ali que fazem parte da zona de influência de algum país que faz parte da zona do euro acabam negociando nessa moeda. O Brasil também negocia, enfim, mas o dólar sempre é predominante. E o que representa aumentar o comércio em renminbi e diminuir em dólar? Já que nós negociamos em dólar, inclusive com a China em grande medida, isso vai representar uma perda relativa de importância do dólar para nós. Mas veja bem, não é assim que funciona. As coisas não são fáceis. Quando nós vamos negociar em outra moeda que não seja o dólar, isso é muito bem visto, isso ajuda, de certa forma, a estreitar as relações entre os países, e é precisamente isso que vai acontecer com Brasil e China. Nós vamos ter, sim, um estreitamento das relações, nós vamos aderir e sinalizar positivamente a um projeto da China que já não é tão novo, que vem pelo menos desde depois da crise de 2008, que é a internacionalização do renminbi, o aumento do uso internacional da moeda chinesa, mas que vem sendo promovido a duras penas, com idas e voltas, com intensidades variadas ao longo do tempo, mas que agora, por todas as questões que são concernentes à guerra entre Rússia e Ucrânia, as sanções econômicas e principalmente a disputa entre Estados Unidos e China, a China quer acelerar esse processo. Mas por outras razões que não cabem aqui a gente aprofundar demais, quando um país decide abrir o uso internacional da sua moeda, ele às vezes, e muitas das vezes, ele tem que abrir mão também de algumas autonomias que ele tem em relação à sua política monetária. Como, por exemplo, controlar câmbio, como, por exemplo, controlar fluxos de capital, porque você se controla, por exemplo, fluxos de capital e quer que os outros atores internacionais usem a sua moeda,
você cria uma dissonância. Como é que alguém vai se sentir incentivado a ter a sua moeda se ele não pode entrar e sair do seu país ou trocar a sua moeda? Vira uma questão muito sensível. Mas deixando isso de lado, pensando na questão comercial, o Brasil tem uma balança comercial que, num total, está na casa dos 150 bilhões de dólares com a China. Isso, trocando para renminbi, é uma perda, pelo menos anual, ali, de 150 bilhões de dólares, que não é pouca coisa. Lembrando que nossas reservas internacionais em dólar estão na casa dos 347, 340 bilhões de dólares. Bom, mas isso é o suficiente para que a gente agora abra mão do comércio em dólar com a China? Num primeiro momento mas no segundo momento a gente tem que pensar o seguinte: isso vai aumentar de fato as reservas em renminbi, isso vai aumentar de fato o uso e a compensação de renminbis, porque existe bancos, né, de compensação, ou seja, que vão pegar esse renminbi e trocar por reais, ou fazer o contrário, pegar esse renminbi e fazer ele virar, ou reais virar em renminbi, ou renminbi em reais, fazer dos dois lados. Mas a gente tem que pensar o seguinte: quando há esse comércio, né, por exemplo, algum comércio, algum setor do Brasil vai vender lá para a China. Vou pegar minério de ferro aqui, ou aço, ferro e aço, né, que também é bastante exportado. Quando se vai fazer ferro e aço, existe toda uma cadeia produtiva que está orbitando dentro da questão do ferro e aço. Se a gente pegar todos os insumos que chegam para a produção, todas as compras e vendas, ou mesmo quando a gente vai exportar algum produto para outro lugar, são feitos seguros, são feitos empréstimos, uma série de operações financeiras, e tudo isso hoje é dolarizado. Você paga seus fornecedores em dólar, você recebe em dólar. Você compra seguros, você faz empréstimos e paga outros fornecedores externos, tudo em dólar. Trocando para renminbi, o que acontece é que, se não houver uma rede, né, de vários países, vários fornecedores que também usem renminbi, o esforço ele vai ter uma parada bastante brusca. Porque todo mundo que faz parte da cadeia do ferro, por exemplo, não vai querer o renminbi, porque ele precisa, daí, consequentemente, pagar os seus fornecedores, os seus funcionários, seus empréstimos e outras obrigações na moeda em que todo mundo vai aceitar. Então precisa de uma rede, né, uma rede de obrigações e dívidas com outros tomadores e emprestadores que vão também aceitar aquela moeda. Então a questão é essa: o mundo todo é dolarizado. Não dá para você na marra querer trocar para o renminbi, porque ninguém tem ou não tem ou não quer renminbi. Num primeiro momento, a iniciativa, que é muito boa, de fazer o comércio entre as duas moedas e depender menos do dólar, é muito mais simbólica. Né? Como eu falei, vão aumentar as reservas em renminbi, vão de fato aumentar as compensações em renminbi, o renminbi vai ser mais utilizado entre os dois países e vai ter mais renminbi circulando aqui no Brasil. Porém, o dólar ele vai diminuir a sua importância relativa, mas vai ser uma diminuição que é muito pequena em se comparando com a possibilidade, né, de uma troca monetária entre os dois países e zerar a questão do dólar. O dólar ele vai estar sempre trabalhando nos bastidores, porque os mecanismos, né, de interação entre os agentes econômicos eles não vão deixar de existir. A internacionalização do renminbi, pegando por esse prisma, então ela vai de passos de formiguinha. O que a China quer fazer, e com vários atores do mundo, vários estados, é gradativamente fechar acordos comerciais em moeda chinesa. E fazendo isso, um trabalho de pouco em pouco, num determinado momento, daqui a alguns anos, todo mundo, ou muitos estados, muitos atores vão ter o renminbi e vão procurar negociar com a China em renminbi. Até porque a economia chinesa é a segunda economia do mundo e tem um impacto muito grande. Eles estão gastando muito dinheiro, estão colocando muito dinheiro em obras, estão criando um ecossistema econômico bastante duradouro, bastante de longo prazo e que cria, além de vínculos econômicos, vínculos sociais, enfim, interações de verdade, não apenas com movimentação de dinheiro, né, fluxos de capitais, mas fluxos de pessoas, fluxo cultural, inclusive. Então, é um trabalho que é complexo, né? A questão monetária, veja, ela vai envolver outras questões que são subjacentes e a gente pode esperar que esse impacto da negociação entre real e renminbi, ele vai ter a sua amplitude sentida
mais para frente. Agora, realmente, a gente ainda vai continuar precisando de dólar, vai ser um impacto que ele é muito mais simbólico, e é um simbolismo importante, não quer dizer que é de menor importância, isso vai ser muito importante, porque estreita relações, mas em termos numéricos, em termos materiais, ainda é muito pouco. O dólar é, de fato, a maior divisa internacional, é a moeda que tem mais impacto e é a moeda que todo mundo quer. E todo mundo querendo essa moeda obriga todos os estados a continuarem usando a moeda. É uma estrutura, né? Então não dá para acabar de uma hora para outra. E o renminbi, apesar de ter o seu espaço agora aqui no Brasil, vai ser um espaço ainda reduzido. Vai ser um espaço que ainda vai ter que ser desenvolvido. Todos esses mecanismos financeiros que eu expliquei em relação a empréstimos seguros e aceitação social da moeda, ele vai precisar ser desenvolvido ao longo do tempo, depurado. E claro, a presença chinesa ajuda isso, né? Se há negócios da China aqui, se há investimentos da China aqui, logicamente também vai ter mais espaço para que se use a moeda chinesa. Então é tudo uma questão do tempo passar, das relações acontecerem e daí o cenário mudar ou não, porque tem a chance também dos Estados Unidos ele mudar sua política monetária, buscar também rivalizar com a China em investimentos aqui e disputar esse espaço, que o Brasil é o maior, ele representa territorialmente 50% do território da América do Sul. É um país gigante, tem um PIB gigante, é uma economia que tem 1,5 trilhões de dólares de PIB. Não é qualquer coisa. Então é um país que é importante, temos recursos naturais importantes e temos, sim, uma importância para os Estados Unidos. Então dá para a gente imaginar que vai haver uma disputa aí. Mas em relação à visita era isso, acho que a gente pode esperar muita coisa por acontecer. Os resultados dessa visita vão dar uma boa leitura para a gente do que vai ser a relação entre Brasil e China e também coisas que não acontecerem, tudo que ficar não dito também vai poder, no decorrer do tempo, nos mostrar qual que é a nossa inclinação em direção a Washington ou não. E em relação à moeda, né, como eu expliquei, é um simbolismo forte, mas ainda tem muito o que acontecer. E o dólar ainda é muito presente. Essa análise que eu fiz serve também para a iniciativa que estava querendo ser feita em relação a uma moeda comum de comércio para os países que fazem parte do Mercosul. A questão do dólar é muito complexa. O dólar ele é uma presença olímpica gigantesca e desviar dele efetivamente é uma tarefa muito difícil e vai exigir tempo. Mas por hoje era só. Um grande abraço. Vou voltar nesses temas de novo, porque o tema da moeda me interessa muito e, claro, as relações entre Brasil e China são essenciais para a gente entender os rumos do Brasil e, claro, os rumos da política mundial. Um abraço e até mais.